A gente tem imagens ao vivo do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, falando sobre as reuniões sobre o tarifaço. Exportadoras. No Brasil, embora representem quase 40% do número de empresas que exportam, elas representam 0,8% no valor da exportação, ou seja, menos de 1% das exportações. O que faz, então, o Acredito Exportação? Ele faz uma devolução automática de 3% do valor exportado, que é o que equivale normalmente ao chamado crédito tributário. Isso vai desaparecer depois da reforma tributária. Só que a reforma tributária do CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que pega os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, só vai vigorar em 2027. Então, vai vigorar do dia 1º até o dia 31 de dezembro de 2026. Então, a primeira medida é essa: estimular as pequenas empresas, que representam 40% do número de empresas brasileiras que exportam, a exportarem mais, conquistar mais mercado, crescer e gerar emprego aqui dentro. A segunda, mais importante até do que essa, é o drawback de serviços. Aí vale para micro, pequena, média e grande empresa. O que é o drawback de serviços? Cada vez mais os serviços estão participando do processo de manufatura. Eles têm um fator importante econômico em toda a manufatura, em todo o bem industrializado. Então, você exclui, quando eu tenho um serviço, de um produto, de um bem que eu vou exportar, eu excluo a tributação. Os três grandes exemplos é transporte, embalagem e seguro. Então, esses três serviços ficam desonerados pelo drawback de serviços. É um grande estímulo à exportação. E isso vale para micro, pequena, média e grande empresa. Depois, destacar também os acordos internacionais. O Brasil assinou o acordo com Singapura, é o 6º maior comércio com o Brasil. Encaminhou para assinar ainda este ano o acordo Mercosul-União Europeia, é o maior acordo do mundo entre blocos, são 720 milhões de pessoas, 27 países da Europa e 4, agora entrando a Bolívia, 5 países do Mercosul, e ainda este ano, acordo Mercosul-EFTA, 4 países mais ao norte da Europa, Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. Então, importantes acordos internacionais avançaram nesses últimos 2 anos. Singapura, União Europeia e EFTA. Depois, licença flex. Você, para exportar um produto, tinha uma licença por operação. Agora, você tem uma licença por 3 ou 4 anos, desburocratiza, reduz custo. Exemplo, exportação de frango para a União Europeia, para Reino Unido e União Europeia. Você tem que ter o certificado de origem do frango. De onde vem esse frango? Esse certificado de origem era papel, R$ 166 por guia. Agora é digital, sai na hora, não paga mais nada, nada, nada. Outro exemplo, portal único. Com o portal único para exportação e importação, nós devemos reduzir 20 bilhões de dólares por ano de custo Brasil, com a desburocratização. Porque um dia a carga parada num porto ou aeroporto, ela custa 0,8% do valor da carga. Ou seja, um conjunto de medidas econômicas, tributárias, de desburocratização, de simplificação, de digitalização e acordos internacionais com o foco no comércio exterior. Presidente, vamos organizar para 2 perguntas, tá? O senhor teve alguma conversa com o presidente Lula sobre alguma tratativa para ligar e conversar diretamente com o presidente Donald Trump? Eu não conversei com o presidente Lula sobre isto, mas o presidente Lula é um homem do diálogo, né? Ele sempre
defender o diálogo, que é o que nós fazemos permanentemente. Presidente, então, o plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora, nessa semana, é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo, e quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva. A hora que tiver alguma coisa a ser anunciada, vocês vão ser os primeiros a serem chamados. Presidente, 4 montadoras. A questão da negociação, quanto nós acompanhamos isso diariamente, há uma expectativa grande, às vezes se fala de tratativa. Eu sei que o senhor disse que não é possível revelar informações mais sigilosas, mas é possível dizer que o Brasil hoje está dialogando mais do que já esteve na semana passada? Houve abertura do canal? Olha, esse diálogo ele começou em março. Eu, pessoalmente, tive uma videoconferência, longa até, com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e com o embaixador Grier. Boa conversa, decorrente dela se instalou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho trabalhou até o dia 4 de julho, que é feriado americano. Em maio, nos foi solicitada uma carta em caráter confidencial. Nós arremetemos com inúmeros pontos ali levantados, só que não tivemos resposta. E depois, com o chanceler Mauro Vieira, nós cobramos até uma resposta. Então, estamos conversando, estamos dialogando, e eu tendo mais informação, eu passo para vocês. Presidente, último assunto, 4 montadoras procuraram o governo preocupadas com a possível aprovação da CAMEX nesta quarta-feira de um novo incentivo para uma montadora chinesa. De fato, esse tema está na pauta. Como é que o senhor recebe essa preocupação do setor automotivo? Olha, importante destacar o seguinte, quando 2023, quando o presidente Lula assumiu, como é que era o quadro? Veículo importado, 35% a alíquota de importação. Eu quero importar uma Mercedes-Benz da Alemanha, um carro de luxo da Europa, sem problema, paga 35% de imposto de importação. O que você fabrica no Brasil, 35% de imposto de importação. Então, ônibus elétrico e caminhão elétrico, como você tem fabricação nacional de ônibus elétrico, 35%. Veículo elétrico ou híbrido era zero. O que nós fizemos, então? Um phase out. Olha, é zero. 1º de julho de 2023 vai para 8%. 1º de julho de 2024 vai para 18%. 1º de julho de 2025 vai para 26%. Estou dando um número redondo porque varia um pouquinho o elétrico puro, o elétrico plug-in e o híbrido. Então, tem uma pequena variação, mas mais ou menos assim. E em 2026, o ano que vem, 1º de julho, 35%. Então, todo mundo já sabe, previsibilidade, que em 4 anos a alíquota de importação será 35%. Faça a sua fábrica no Brasil, fabrique no Brasil, porque em 2026 a alíquota vai ser igual de carro a combustão, que sempre foi 35%, conforme a OMC. Aí alguém poderia dizer, bom, mas eu preciso de tempo para ter concessionários, para erguer a fábrica. Perfeitamente. Então, durante 4 anos, você tem cota. Cada ano você tem uma cota. Por exemplo, 50 mil carros, eu importo sem pagar imposto, como era antigamente. Depois de mais um ano, cai para 40 mil, cai para 30, vai caindo a cota. Então, você tem um imposto crescente e uma cota decrescente. Em 4 anos, acabou a cota e o imposto é 35%. Foi bem sucedido. Você tem inúmeras empresas abrindo fábrica no Brasil. Você citou chinesa, a GWM em São Paulo, em Iracemápolis, comprou a fábrica que estava fechada da Mercedes-Benz e a reabriu. A BYD, na Bahia, em Camaçari, adquiriu a fábrica que era da Ford. O que nós tivemos na CAMEX, GSEX CAMEX? 2 pleitos.
um da Anfávia, dizendo, olha, para SKD e CKD, o SKD ele só monta, tipo Lego, ele nem pinta o carro, ele só monta. O CKD ainda pinta aqui no Brasil, mas ele é mais montagem, diferente de você fabricar um carro no país, que você compra aço, compra pneu, compra motor, compra bateria. Então, e até 2028. Então, o pleito da Anfávia antecipa para 2026. É uma hipótese que está sendo estudada, antecipar. De outro lado, a empresa BYD falou, olha, eu quero uma tarifa mais baixa para importar SKD e CKD. Aí, uma outra hipótese que surgiu foi, não, eu não vou reduzir a tarifa, mas eu vou lhe dar uma cota, não para uma empresa, para quem quiser. Então, olha, quem quiser importar, até 1º de julho do ano que vem, isso vale para todas as empresas, você terá uma cota um pouquinho maior. Então, atendo de um lado antecipando os 35% para 2026, pleito da Anfávia. E, ao invés de atender o pleito de redução tarifária, eu estabeleço uma cota até 1º de julho de 2026. Isso vai ser discutido no GSEX e depois vai ser discutido na CAMEX, que são 10 ministérios. Não é uma decisão pessoal, são 10 ministérios. Mas agradecer aí a vocês, tendo mais informação, a gente passa. Obrigada, gente.